Ora viva, a edição de segunda-feira do seu jornal principal está no ar. Bem-vindo. Alegada traição leva homem a violentar e forçar esposa a introduzir objetos contundentes nos órgãos genitais em Gaza. Jurista Teodato Unguana diz que a criação do Tribunal Eleitoral não vai resolver conflitos eleitorais devido à partidarização de Estado. Quinito Júnior rende-se à pressão dos adeptos e sócios e abandona a liderança do Teste África do Chimoio. Homem violenta a esposa e obriga a mesma a introduzir objetos contundentes nos órgãos genitais por alegada traição no distrito de Chibuto, província de Gaza. O insólito ocorreu no bairro Mbanganhane, no distrito de Chibuto, onde esta mulher, na imagem, teria sido espancada pelo marido com recurso a objetos contundentes, com vista a forçar a confissão de uma alegada traição. Segundo conta a mulher violentada, o marido teria regressado da África do Sul com o objetivo de pôr fim à alegada traição. Insatisfeito, o acusado decidiu fazer justiça pelas próprias mãos e o preço da suposta traição foi o espancamento. A irmã dele ligou para a irmã dizendo que eu tenho outro marido. Então ele voltou no dia seguinte. Ele chegou ali em casa, me bati, depois me levei em casa da tia dela em Cocamçaba. Depois voltamos, me levou para no mato, me bati. Depois levou o pau, menti no sexo. E depois fiz no WhatsApp para toda a gente. Estou cansada. Ela me bate do jeito que já não dá. Informações em nossa posse indicam que o agressor encontra-se foragido a algures na cidade de Maputo. Entretanto, o caso já foi encaminhado ao Gabinete de Atendimento à Família e Criança vítimas de violência do distrito de Chibuto. E familiares da mulher violentada exigem responsabilização do agressor pelo crime cometido. Irmãos e pais da jovem de 26 anos de idade, que recentemente foi espancada pelo marido, pedem a intervenção das autoridades na captura e punição exemplar do genro, autor da agressão. O sentimento da família é doloroso. A filha, quando chegou o marido da África do Sul, ele ligou para mim, o marido, a dizer que o papai cheguei, suas filhas, a minha esposa, ligaram-me em casa a dizer que a minha esposa estava em casa de um homem. Então pronto, eu disse a ele que, olha lá, traga a minha filha, vir com ela para a gente vir resolver o problema. Assim, ele não fez isso, não aceitou. Quer dizer, ele disse que iria vir, mas não veio. Então, depois do segundo dia, no dia seguinte, então acompanhamos em como a filha já está sendo maltratada. É justiça, não é violência, é justiça. Era família mesmo. É vergonhoso para toda a família, tanto a família dele. Não sei se a família dele sente-se. Acho que a família não se sente. São eles que chamaram aquele marido da minha esposa da África do Sul, que ligaram dizer que ele não está aqui em casa, ele está em casa de um homem. Por várias vezes. Até tem um martelo em casa que uma vez fomos levar, que queria matar com ele, esse martelo. O que fez esses rapazes, não posso chamar de que é sogro, porque o que fez para nós é uma coisa que dói, está a doer muito para nós, para toda a família. Está a doer, só nós o que queremos, só justiça e ser apanhado mesmo, porque o que fez não nos fica bem. Denunciamos sim, e fomos até com a polícia, e foram pegar uma sobrinha dele, que também estavam nesse caso, que são eles que chamaram o marido da nossa irmã para voltar da África do Sul. E quando fazia todas as histórias,
elas sabiam o que está a acontecer, mas para informar-nos de que aqui tem uma coisa assim, não conseguiram nos informar tudo. Andaram a esconder. E mesmo agora eles sabem. Fonte da Polícia da República de Moçambique, no distrito de Chibuto, disse à TV Sucesso em Gaza que tudo está sendo feito para neutralizar o suposto agressor, por forma a responder pelos seus atos na barra do tribunal, em Mídio da Conceição, província de Gaza. Já a sociedade civil diz que uma sociedade com déficit na educação moral torna-se vulnerável a situações de violência doméstica e justiça pelas próprias mãos. Apesar de ser um crime menosprezado, a violência doméstica contra o homem é uma dura realidade. E diante de uma pandemia mundial, os casos de violência doméstica têm crescido no país e a sociedade civil mostra-se preocupada. Entretanto, nem tudo vai mal. A denúncia de casos de violência doméstica tende a subir. As pessoas possam saber apresentar às entidades que possam resolver na base da lei, de modo que todos possam sair a ganhar. Portanto, num conflito, há sempre alguém que tem razão, mas o outro também não lhe falta razão. Então, nós temos que perceber que a justiça com as próprias mãos não nos leva a nenhum sítio. Há uma necessidade, portanto, de apresentarmos, pedirmos ajuda na nossa associação, nós aconselhamos. Entretanto, também as pessoas podem levar o assunto às autoridades. A situação da violência parece, no olho de quem não está na área, parece tender a subir, mas não. O que está a tender a subir para nós, como profissionais desta área, é a denúncia de casos de violência. Nós estamos a receber muitas pessoas e isso já é de um bom agrado para nós, porque as pessoas, afinal de contas, as pessoas já estão a se sensibilizar, as pessoas já estão consciencializadas que a violência doméstica, a violência é um crime público e merece ser denunciado. Hilário Feijão, presidente da Associação de Assistência ao Homem Vítima de Violência, defende que a sociedade no geral deve saber respeitar a hierarquia familiar. A partir do momento que as pessoas perceberem que o respeito mútuo, o respeito do direito individual é uma base para que a violência seja estancada. Ninguém vai precisar de atacar o outro, pois é possível dialogar e percebermos do outro quais são os pontos de vista que ele tem em relação a um determinado assunto, eu colocar também os meus pontos de vista. Uma sociedade com um déficit de educação moral, portanto, é uma sociedade vulnerável a situações de violência doméstica e é a situação que nós temos vindo a verificar no nosso país. Elisa Mavulule, chefe do Departamento de Atendimento ao Menor e Família na cidade de Maputo, vê o aumento de denúncias com bons olhos. Entretanto, mostra-se preocupada com os abusos contra menores de 12 anos. Estamos a ter problemas sérios com a violação do menor de 12 anos. Então, o que é que nos alegra a nós? Não é a violação que nos alegra, é a aproximação dessas pessoas, dos denunciantes, para os gabinetes. Porque o que é que acontecia na altura? Os casos eram negociados. Havia uma violação na família e o que é que acontecia? A família reunia-se e iam cobrar algum valor e cabritos na pessoa que violou a criança. Nós estamos a chamar as pessoas para que não fiquem com esses problemas dentro das casas, que denunciem, para que não se cobre nada, porque a dignidade de uma criança, o futuro de uma criança não pode estar à venda, não pode ser negociável, não se negocia. As constatações foram avançadas recentemente em Maputo, numa altura em que o país registra situações dramáticas de violência doméstica contra a mulher e criança, bem como contra o homem. Seguimos com outras notícias. Docentes do Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância, ISCED, reivindicam 18 meses de salários não pagos e ameaçam boicotar aulas. São profissionais que formam o homem do amanhã no ISCED, mas como se diz na gíria, saco vazio não fica de pé.
Estes veem seu esforço não sendo reconhecido, ou seja, não recebem seus honorários há mais de 18 meses. Os tutores decidiram falar o que lhes vai à alma, porque a direção do ICED não se pronuncia sobre o pagamento de salário, mas de fontes próximas acompanharam que não estão sendo pagos devido ao coronavírus, numa altura em que o ensino é online. Covid-19. E isso não tem nenhuma razão de ser. Como é conhecimento comum de todos que o ICED é uma instituição de ensino 100% online. 100% online. O que pressupõe que em todas as medidas de restrição que foram impostas por conta do Covid-19, devem ter afetado não menos de 90% o ICED. Estes acreditam que estão sendo explorados. Às vezes pretende explorar os supervisores, nada mais que isto, né? Os profissionais disseram ainda que são obrigados a pedir estudantes recargas para acessar a internet. É humilhante nós assistirmos um estudante ter que mandar crédito para o seu supervisor para poder acessar a internet, porque não tem internet, porque a própria ICED não cria essas condições. Acreditam que estão sendo burlados. Né? Essa instituição não merece, é uma instituição burladora. Isso é burla que está a fazer o ICED. E advertem. Desencorajamos qualquer um dos colaboradores que queira trabalhar com o ICED, para que não... Desencorajamos desde já todo aquele indivíduo ou todo aquele que se achar na situação de pretender prestar serviço ao ICED. Não desencorajamos porque esse tipo de comportamento não é adequado. A nossa reportagem tentou ouvir a direção do Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância, ICED, mas uma das profissionais da instituição disse que o diretor-geral poderia contactar-nos, mas até o fecho desta reportagem não tivemos nenhum sinal da instituição. Caminhão carregado de diversos produtos alimentares capota ao longo da Avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. Felizmente, o motorista e o ajudante da viatura saíram ilesos. Tudo aconteceu por volta das 11 horas desta segunda-feira, quando o motorista deste caminhão seguia viagem com destino à província de Sofala. O motorista conta que a viatura passou pela supervisão e não foi detectada nenhuma anomalia. Bem, não posso dizer nada de verdade, porque eu vou à beira. Então cheguei aqui, faço esta curva aqui, de repente sinto o carro a perder a direção. Não posso dizer que perdeu a direção, porque de repente só senti o carro a cair. Porque eu nem estava a andar 20 km a hora, mas de repente só vi o caminhão a cair. Caiu, saí para fora, o gente também saiu para fora. Pronto, estamos a reparar o caminhão, não estamos a ver nada partido. Mas algo existe, só que não vamos ver daqui para aqui. Só podemos ver depois de tirar o caminhão, é quando vai se verificar o que houve para deixar o caminhão cair. O caminhão esteve com mecânicos e tal, tudo aquilo que eu vim reportar, tudo foi feito. Surpreso ainda com o sucedido, Ricardo Paulino diz que o carro não estava muito carregado ao ponto de perder a estabilidade. Essa carga é muito menor. Posso dizer que não tenho 30 toneladas limpo. Pode aproximar nos 30, mas 30 não chega. Porque só o Dragon são 15 toneladas, que são 14.950. Então, são 578, são 5 toneladas quase de bolachas. Este jovem que presenciou o acidente diz que o motorista não vinha em alta velocidade. O carro estava a vir desse lado aqui, tentar para girar aqui. O carro começou a movimentar assim, depois começou a trela, cair embaixo, depois caiu a cabeça. E o ajudante tentou assim para movimentar para sair. E depois consegui sair, só que o motorista aqui saiu depois. Mas ele vinha em alta velocidade ou nem por isso? Não, menor de velocidade. Não estava a vir com alta velocidade. Só estava a tentar para girar, só o carro começou a abanar. Segundo testemunhas no local, as pessoas que assistiram ao acidente logo às primeiras horas dizem que este acidente abriu espaço para o oportunismo. Houve quem logo de imediato levou uma lâmina e cortou nesta tenda para retirar estas caixas. Testemunhas contam que a pronta intervenção da polícia conteve a ação dos oportunistas. Alguns começaram a querer roubar essas caixas para correr, depois os colegas daqui perseguiram as pessoas.
É nestas condições que a viatura ficou e já pode notar-se que há uma perda significativa de alguns produtos, falando concretamente de óleo de cozinha, como também de vinagre, que pode-se perceber neste local que a cada segundo vai escorrendo dentro desta viatura. Com imagens da Leopoldina Massink, Berta Miampo para a TV Sucesso. Jurista Teodato Unguana diz que a criação do Tribunal Eleitoral não vai resolver conflitos eleitorais enquanto as instituições do Estado estiverem partidarizadas. Teodato Unguana diz que, enquanto o déficit de implementação de normas institucionais prevalecer, os conflitos pós-eleitorais não vão cessar. A questão do Tribunal Eleitoral. Nós discutimos na nossa bancada essa reivindicação. E houve quem na nossa bancada tivesse dito, não, esta reivindicação da Renamo tem sentido porque nós próprios que aprovamos esta Constituição de 1990, criamos o Conselho Constitucional com determinadas competências que são deste Tribunal Eleitoral. Criamos esse Conselho Constitucional, mas nós não o pusemos, não instalamos. Há um déficit de implementação de uma Constituição que foi aprovada por nós, pela Frelimo. Unguana defende que a inquietação de Armando Guebuza revela que as nossas instituições não são genuínas. Hoje, para surpresa de muitos, o presidente Guebuza acusa instituições de serem o quê? De não serem genuínas, não de serem aquilo que deveriam ser. E por que as pessoas se surpreendem? Surpreendem-se e dizem, não, mas você é responsável, você criou essas instituições. Mas não há dúvida que, independentemente de ter sido responsável pela sua criação, ele tem direito à independência dessas instituições, como qualquer outro cidadão. E acrescenta que é preciso emancipar o estado da doença do partidismo. Emancipar o estado da doença do partidismo. Portanto, é essa a profundidade e a complexidade deste problema. Os processos eleitorais vão continuar a ser controversos, enquanto a questão de fundo que se coloca por trás de todas as instituições não for discutida assim, de uma maneira transparente entre todos nós, moçambicanos, e chegarmos a um ponto, dizemos, sim senhor, a despartidarização é isto e vamos implementar. Evidentemente houve alguma evolução, mas não estão resolvidos os problemas. Refere-se que está a ser estudada a possibilidade para a criação de um tribunal eleitoral com vista a gerir os conflitos eleitorais e assegurar a transparência dos processos. Kenito Júnior rende-se à pressão dos adeptos e sócios e abandona a liderança do Teste África de Chimoio. Chegou na direção do Teste África em fevereiro deste ano. Nos primeiros meses, muitos sócios e adeptos acreditavam no projeto de Kenito Júnior, mas nos últimos meses se aperceberam de uma aparente má gestão do clube. Daí começaram reivindicações, até chegaram a pedir demissão. Agora temos um presidente extrovertido. Sabe o que dizer extrovertido? Não serve para este clube. A única coisa que ele serve é sair e fazer a vida dele. Kenito quis ceder, mas no último sábado, em conferência de imprensa, teria garantido que ia se manter na presidência do clube. Para pedirmos a demissão e deixarmos o Teste África de Chimoio para quem acha que tem competência, pode fazer melhor para o Teste África, mas pelos estatutos do clube, o presidente da mesa da Assembleia não aceitou, porque este clube não pode viver como Guiné-Bissau. Mas este compromisso apenas durou 24 horas.
o homem forte do Teste África demitiu-se e, através das redes sociais, João Quintodo Júnior, conhecido por Quinito Júnior, agradeceu o apoio de todos e avançou que já não poderia continuar no Teste África. Refira-se que Quinito Júnior, durante a conferência de imprensa, queixou-se de perseguição, tendo acusado Ângelo Jerônimo, antigo presidente da Associação Provincial de Futebol de Manica, e Acácio de serem promotores de instabilidade no clube. Porque a sua demissão foi apresentada no fim de semana, o clube agora está sob gestão da mesa da Assembleia Geral, dirigida por Zacarias Mavili, e espera-se nos próximos dias um novo homem na presidência do primeiro campeão nacional. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas na cidade da Beira encerra 10 estabelecimentos comerciais por não reunirem requisitos para o exercício da atividade. Com a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas barracas, muitos são os proprietários que têm vindo a pautar pela troca de alvará de forma a terem licenças de bottle store. A corrida pela mudança tem vindo a colocar os comerciantes em conflitualidade com o Instituto Nacional de Atividades Econômicas na província de Sofala. Em relação aos estabelecimentos que estão na orla marítima, com esta situação de pandemia de Covid-19, alguns estabelecimentos ou barracas trocaram os alvarás que tinham anteriormente e passaram a ser bottle store, mas porque alguns não reuniam as condições e encerramos. Tem alguns mesmo aqui na praia que a INAE encerrou e vamos continuar a fazer esse trabalho. Aqueles que mudaram de atividade e não reunindo os requisitos necessários para exercer a atividade de bottle store, e vamos encerrar, porque esses estabelecimentos promovem o consumo de bebidas alcoólicas e nas praias. Então nós estamos a fazer esse trabalho para reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas ao longo da orla marítima. Por causa disso, 8 estabelecimentos tornados documentalmente bottle store foram recentemente encerrados. Já encerramos volta de 10 estabelecimentos, sendo 8 bottle store e 2 restaurantes. Neste momento estão correndo os seus trâmites legais para a responsabilização dos agentes econômicos que violaram a lei. E alguns foram encontrados a vender bebida fora do horário normal estabelecido. E o caso dos restaurantes é problema mesmo de aglomerado. E havia muito excedente nos restaurantes, e aquilo confundia-se se são restaurantes ou são bares. Então, vendo que havia uma violação, e ainda encerrou, e neste momento estamos a seguir os processos para responsabilizar os donos desses restaurantes. Garantiu o delegado provincial do INAE, assegurando que trabalhos de fiscalização estão em curso com vista a fazer cumprir a lei. Já na cidade de Tete, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas voltou a encerrar uma padaria que reabriu à revelia após a suspensão das atividades. 2 dias depois da Inspeção Nacional de Atividades Económicas INAE em Tete ter suspensa atividades da padaria Moatize na província de Tete para dar lugar às obras de melhoramento do empreendimento. A suspensão é o fruto de uma ação inspectiva levada a cabo pela INAE nesta parcela do país. Segundo o delegado da INAE em Tete, Eduardo Matanque, o proprietário da indústria panificadora decidiu reabrir a padaria unilateralmente, desobedecendo aquilo que são as recomendações deixadas pela entidade inspectora em menos de 48 horas. Em função à denúncia, constatamos que realmente a indústria panificadora estava a violar aquilo que nós deixamos na primeira inspeção. Nós suspendemos a atividade e deixamos recomendações que deviam ser cumpridas num curto espaço de tempo, mas o proprietário decidiu unilateralmente em abrir a padaria sem seguir aquilo que foram os procedimentos ou orientações deixadas para a sua reabertura. Noutro desenvolvimento, Matangue disse que, por transgredir as normas estabelecidas pela sua instituição, a panificadora fica encerrada e a aplicação da respectiva multa. Em função disto, primeiro, continua com um atentado à saúde pública, produzindo pão impróprio para o consumo humano, por ter impurezas. Segundo, uma desobediência. E nós, na qualidade de autoridade, vamos punir exemplarmente este tipo de atos. Primeiro,
vamos fazer um auto de notícia em que vamos multar o estabelecimento. Segundo, vamos encaminhar o mesmo auto de notícia ao Ministério Público para serem tomadas devidas medidas por desobediência. O delegado da INAI acrescenta que, mesmo assim, a sua instituição continua a intensificar ações de fiscalização nas padarias existentes, com o objetivo de educar os agentes econômicos da região e apela à população a denunciar qualquer irregularidade. Esse tipo de situações devem ser combatidas, não só pela INAI, mas por todos nós. O apelo que nós deixamos, primeiro, é para a população mesmo aqui de Moatize, não é? Dizer que esta padaria, do momento, vai estar encerrada. Significa que, se sair algum pão desta padaria, é um pão que esteja a ser produzido clandestinamente. E um pão produzido clandestinamente significa que é um pão possivelmente impróprio para o consumo humano, porque não vão obedecer àqueles critérios de higiene e sanidade às quais devem ser obedecidas. Tenham atenção, comunicam a INAI para nós fazermos o nosso trabalho. Refira-se que a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, ENTET, na mesma sequência, para além do encerramento da padaria Moatize, suspendeu o funcionamento do Bottle Store no bairro Matunto por desobediência. Pelo menos 20 pessoas foram recolhidas por desobedecer o estado de emergência na cidade da Beira. Uma enchente há muito tempo pouco vista nas praias da cidade da Beira, com destaque para o Tuveleiro, Biques e Estoril. Esta última esteve neste final de semana prolongado por conta da celebração do Dia da Paz no domingo e tolerância de ponto esta segunda-feira, abarrotado de gente de todas as idades e classes sociais que optaram por passar o dia na orla marítima. Uma escolha acertada, dada as altas temperaturas que se faziam sentir nesta urbe, mas a emoção e a convivência social levou os frequentadores das praias a desrespeitarem as regras de prevenção da Covid-19. Aparecem pessoas a beber numa altura de pandemia, isso é errado. É errado, as pessoas não podem ver como base de chamboco, é preciso por si próprio ter responsabilidade do que faz. Não é preciso que haja presente polícia para se organizar, né? Nós, como pessoas, temos que ser responsáveis por nós próprios. E somos vigilância por nós próprios. A polícia não consegue ser muito abrangente, atendendo o número inconsiderável lá da polícia. Mas nós, como pessoas, temos que ser responsáveis daquilo que a gente faz. Outros ignoravam o distanciamento social e o uso de máscaras. Tentava comer um bocadinho de batata, então acabei tirando, mas tenho aqui no bolso. Acha correto o não uso da máscara? Não é correta, mas estava a comer alguma coisa, um bocadinho só. Então acabei tirando, mas depois ainda vou continuar a pôr para a medida de prevenção do coronavírus. Este comportamento é condenado por alguns idosos que encontramos contemplando a beleza natural. Muita irresponsabilidade para as pessoas. Eles pensam que tudo é brincadeira, até pessoas que dizem que o coronavírus não existe. Pronto, é para desinformar as pessoas menos atentas, né? Isso que não é muito bom. Com certeza tenha que vir protegido, porque é para evitar sempre que haja qualquer anomalia, né? Tanto entre as pessoas. Então é preciso que evitemos. Mas poucos pensam assim, razão pela qual as máscaras param no queixo ou nas mãos. Acabou de acompanhar a peça de reportagem que dá conta que enchentes nas praias e desrespeito às medidas de prevenção da Covid-19 marcaram o fim de semana longo na cidade da Beira. Ainda mesmo na cidade da Beira, pelo menos 20 pessoas foram recolhidas às celas por desobedecer o estado de emergência em vigor no país. Foi no decurso da campanha de monitoria do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 neste estado de calamidade que, numa ação multissetorial, a polícia recolheu às celas pouco mais de 20 indivíduos flagrados consumindo bebidas alcoólicas nas praias do Biques e Estoril, na cidade da Beira, mas estes negam tal facto e minimizam suas infrações. Eu estava com alguém, então eu só vinha lhe deixar e ia embora para a minha casa. Não vinha para ficar. Quando me viram sem máscara, quando me viram me pegar, levar para aqui para o carro. Chegaram aqui, me deixaram aqui no carro sentado, depois foram. Assim eu ainda estou aqui sentado no carro, não sei o que vai acontecer comigo depois.
Estou a aprender, né, com o meu zero, agora só vou me dedicar mais e estar todo mundo com a máscara. Né? Para além de levarem sob custódia os que quebraram as regras de prevenção, a polícia sensibilizou os demais a cumpri-las na íntegra. Além de estar tão aglomerado, também estamos a assistir à falta do uso de máscara. Pronto, estamos também a tentar a distribuir as máscaras às pessoas que não têm e sensibilizar também, continuem a manter, sim senhor, distanciado, pese embora esse período foram reabertas as praias, mas é preciso também cumprir todos aqueles procedimentos que foram já anunciados em termos de distanciamento e não consumir bebidas alcoólicas e evitar preparar refeições aqui na praia. É autêntico problema no que diz respeito em termos de aglomeração. Mas, contudo, afirmamos que a polícia está aqui de forma enérgica em todas as suas especialidades com vista a evitar que tanto a província de Sofala e a cidade da Beira, de forma particular, se torne terreno fértil para a contaminação da Covid-19. Mas tal intenção pode cair por terra porque a população não está a levar a sério o que o governo tem vindo a dizer. É uma situação muito preocupante, não é dos melhores, as pessoas não querem obedecer às normas, já estão estabelecidas, porque as leis e normas são de uso e cumprimento obrigatório. Só algumas pessoas não querem obedecer e é preocupante. A continuar assim, a situação pode piorar, pois, de acordo com as informações que nos foram facultadas pelo setor da saúde na província de Sofala, até domingo 4 de outubro, esta parcela do país diagnosticou 250 casos, 20 dos quais ainda ativos. Grata pela atenção dispensada. Até amanhã. Bom descanso.